2026, ano de Copa do Mundo, então vamos aqui para esse episódio do Fora da Ementa com um vascaíno e um flamenguista para conversar com um terceiro flamenguista que está ali para conversar conosco. Esse é o Fora da Ementa, podcast da FGV Comunicação. A gente sempre conversa sobre cultura digital, os desafios da comunicação nos tempos atuais e eu, Leandro Rezende, sempre na companhia de um aluno, hoje com Alexandre Castelo Branco, flamenguista, né? E aluno do primeiro período aqui da FGV Comunicação. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito grato de poder estar aqui gravando esse podcast com você. Estou muito feliz. E hoje a gente está com o nosso convidado, Leandro Stein, criador do Almanac da Copa do Mundo, jornalista. A gente quer saber se está tudo bem com você. Tá tudo ótimo e agradeço demais o convite de vocês para poder conversar um pouco sobre esse projeto e poder falar de Copa do Mundo, que é uma grande paixão. E é uma paixão de todos nós, Leandro, e quero começar porque o Almanac ele é um projeto inovador, né? No momento que a gente vê a comunicação cada vez mais ali voltada para os cortes, uma comunicação no mundo do futebol que não quer se aprofundar nas histórias, e você... Na descrição do Almanac, quero que você apresente o Almanac aqui para o nosso ouvinte, mas na descrição você lembra como a Copa do Mundo é algo que mobiliza todos nós, todo mundo tem uma memória, né, com a Copa do Mundo, e de te ler eu já vou acionando várias memórias de Copas antigas e tomara que a desse ano seja bacana também. Apresenta o Almanac para a gente um pouco dessa memória, desse lugar que o futebol ocupa de uma maneira tão particular na vida das pessoas a cada 4 anos. Bom, para todo mundo, Copa do Mundo é essa memória afetiva, né? Esse lugar que a gente se lembra não só dos jogos, dos gols, dos grandes lances, mas muito provavelmente da onde a gente assistiu aquele jogo, com quem a gente assistiu aquele jogo, o que aconteceu nos arredores, né, daquele dia. Algumas das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, eu sou de 1990, inclusive nasci em dia de Copa do Mundo, né? Sou de 13 de junho. E algumas das primeiras memórias que eu tenho da minha vida são da Copa de 94, mas não são dos jogos, assim. É da minha irmã chorando porque era fã do Leonardo e o Leonardo foi expulso com aquela cotovelada no Tabby Ramos nas oitavas de final contra os Estados Unidos. Ou então meu pai chegando do trabalho nesse dia para ver o jogo, né? Eu e os meus irmãos, a gente estava reunidos, os 3 reunidos ali com a minha mãe. Ou então os fogos depois da final, da vitória na final contra a Itália, e assim por diante, né? Me lembro de pintar a rua da minha casa, né? Do meu apartamento ali na Copa de 98, acordar de madrugada na Copa de 2002, e assim a Copa do Mundo acompanha a minha vida e acho que acompanha de todo mundo, né? São instantes que as pessoas se recordam, assim, de todo o clima, e ainda mais estando no Brasil, e ainda mais podendo viver momentos importantes da seleção brasileira, né, sobretudo naquela virada do século. Então, o Almanac da Copa tem um pouco essa ideia de trabalhar com a memória, de trabalhar com boas histórias, especialmente na prévia, né, que a gente tem preparado os guias históricos, falando de episódios antigos, de personagens esquecidos também, não só aqueles que a gente lembra só de mencionar, mas também muita coisa que acaba esquecida e caras que foram importantes, jogos que foram importantes. Então a ideia do Almanac da Copa é fazer essa construção de memória antes da Copa, apresentar também, né, um pouco as seleções, e aí com um viés diferente do que a gente vê na maioria da mídia. Minha intenção não é falar sobre tática, falar sobre os melhores jogadores, mas sim apresentar as origens das seleções, né, onde esses jogadores nasceram, quais as ascendências desses jogadores, um trabalho que eu já faço há algum tempo na minha carreira como jornalista, de elaborar mapas inspirados no futebol. E durante a Copa, a minha ideia com o Almanac é contar ainda algumas histórias do passado, né, aproveitar alguns confrontos para resgatar essas memórias. Por exemplo, o Brasil e Haiti é um jogo riquíssimo, né, para a gente lembrar da relação do Brasil com Haiti, a maneira como os haitianos amam o futebol brasileiro, né. Em 2018 até teve uma tentativa do governo em aproveitar o Brasil e Bélgica para passar medidas polêmicas ali, e criou uma grande revolta na população que não fechou os olhos.
e também contar as histórias dessa Copa do Mundo, né? O que vai acontecer, e aí focando exatamente nos personagens, nos lances, naquilo que a gente vai construir de memória ao longo desse mês de Copa do Mundo, né? Então o Almanac, ele tem essa newsletter, a ideia é levar o conteúdo através da newsletter, que ainda fica no site, né, para apresentar para quem quer ler. Durante a Copa, a newsletter vai continuar sendo alimentada dia após dia, e também com o uso contínuo das redes sociais, pincelando algumas dessas histórias, né, aproveitando o recorte do muito do material que está sendo elaborado para divulgar nas redes sociais, e posteriormente a publicação de um e-book, que é a maneira que eu acabei encontrando, né, de conseguir rentabilizar esse negócio, para que as pessoas que leram o Almanac, que leram a newsletter, que viram as redes sociais, adquiram esse e-book para que tenham essa memória da Copa do Mundo, e quando quiserem lembrar de um lance, de um instante, de um personagem, tenham acesso a esse livro digital que possa recontar a história de 2026. Eu tenho uma pergunta aqui, eu gostei muito do que você falou, eu creio que vai dar muito certo o seu planejamento. Eu queria saber, quando você começa a planejar o seu almanac, você procura furar bolhas ou busca atingir um certo nicho de pessoas? Bom, tem um pouco das duas coisas, mas eu me agarro muito mais a um nicho do que exatamente furar uma bolha, porque se a gente for pensar na produção hoje do jornalismo esportivo, né, até as grandes mídias têm feito mais disso, ela acaba voltada muito mais à produção de vídeos, de conteúdos que viralizem, e mesmo a imprensa escrita hoje em dia, eu vejo ela como um tanto quanto refém dos algoritmos, né? Se a gente olha os textos, por exemplo, os relatos de jogo, geralmente eles são totalmente engessados para conseguir mais acesso em Google, para conseguir se espalhar, enfim, ganhar cliques através de um modelo engessado, né, que acho que não tem mais essa questão da elaboração da crônica, de ter textos mais longos. Eu trabalhei por muito tempo na Trivela, né, que é um site que eu tenho muito carinho, que eu fui até um dos sócios, e a partir do momento em que a Trivela foi parar na mão de novos donos, e eles mudaram o modelo editorial para ser um modelo muito mais refém dos algoritmos, isso me incomodou profundamente, e eu preferi sair do site, porque não deixou de ser aquilo que eu acreditava como produção de jornalismo mesmo, isso de contar histórias, de ter tempo para leitura. E eu sei que não é todo mundo que vai ler, ainda mais no mundo digital, que as pessoas estão com mais pressa, que você tem essa disputa pela atenção, né, essa economia de atenção que o que as pessoas vão consumir geralmente é 1 minuto, 2 minutos de um vídeo rápido e ainda acelerado em 2 vezes. Eu sei que o Almanac da Copa não vai atingir muita gente, mas eu acho que eu não sou o único que gosta de ler, que gosta de textos mais profundos, que gosta dessas histórias antigas, que gostam de um texto mais trabalhado. Então, é nesse nicho que eu quero chegar, é nessas pessoas que eu sei que não é o público geral que consome futebol nas redes sociais. Eu não tenho pretensão nenhuma em chegar a todo mundo que, enfim, fica procurando futebol no Instagram, que gosta de contas mais populares. Eu quero chegar nas pessoas que, enfim, que gostam desse futebol lido, mas eu acho que mais pessoas que acabam consumindo tanto esse futebol fast food que a gente tem hoje na mídia esportiva, essas pessoas podem querer ler textos mais longos, né? E assim, é muito conteúdo, eu sei que eu estou produzindo muita coisa que ninguém vai ler tudo, mas se a pessoa pegar e parar, olhar essas listas, por exemplo, do guia histórico, e se interessar em um dos tópicos, sei lá, conhecer um jogador do Irã que não disputou a Copa do Mundo porque era opositor do regime dos Shahs e depois viveu no exílio no período depois da Revolução Islâmica, e é um baita de um personagem. Se essa pessoa absorver essa história, para mim já é uma vitória. Então, o que eu quero é isso, assim, é falar com quem se importa, mas também atingir pessoas que às vezes não param para ler, mas podem se interessar numa história mais curta. Muito legal. E, Leandro, eu
lendo o Almanac, né? E aí divido aqui com o nosso ouvinte uma curiosidade muito pessoal minha das seleções que a gente, na verdade, nunca tinha ouvido falar e que vão disputar essa Copa do Mundo agora de 48 seleções. Curaçao é um caso emblemático para mim, porque fui formalmente apresentado a Curaçao agora graças à Copa do Mundo. A Copa tem esse talento também de te introduzir na geopolítica, né? E aí, no Almanac, descubro que Curaçao já tentou participar de uma Copa do Mundo lá atrás, em 1958. Aí queria te ouvir um pouco sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa muito rica. O conhecimento que você divide no Almanac é um conhecimento muito rico. E você falou de todos os desafios hoje que o jornalismo tem de passar a mensagem num formato que seja para além de um vídeo de 2 minutos. É um desafio caro para os dias de hoje, mas pesquisar e passar esse conhecimento também é um grande desafio. Como é que é a tua pesquisa para produzir tanto conteúdo sobre universos tão diferentes dessas 48 seleções, Leandro? Bom, eu sou um jornalista que gosta muito mais de ler do que de escrever. Então, a parte da pesquisa é realmente a minha diversão. E por mais que o Almanac ele venha sendo elaborado durante as últimas semanas, né? Eu comecei mesmo colocando a mão na massa agora no mês de abril, é algo bem recente. Essa é uma preparação que vem, eu não diria nem de 15 anos, que é o período que compreende minha carreira como jornalista. Ela vem, posso falar, desde 98, que eu acho que é o momento ali que eu comprei, que eu ganhei, né, da minha mãe, a minha primeira revista Placar, e eu comecei a ler sobre o futebol e comecei a me interessar e pesquisar sobre histórias, ler livros. Uma das minhas diversões criança era, e assim, criança com uns 11, 12 anos, era criar seleções históricas para o videogame, pesquisar goleiros históricos para brincar ali no botão, no futebol Gulliver. Então, é toda uma caminhada. Eu tenho uma memória muito boa, isso me ajuda, às vezes, a conseguir fazer essas relações e lembrar de muita coisa na hora de escrever. E uma pesquisa mais recente também de um tanto quanto de tato, né? De saber ali, saber onde vasculhar as coisas. Eu acho que isso também é algo que vem mais da prática como jornalista também, e nesses 15 anos de carreira eu sempre trabalhei com futebol internacional, então facilita um pouco mais para eu saber onde eu vou encontrar essas histórias. Facilita a minha memória, facilita também um contato com histórias alternativas, né? Então, o Curaçao, para mim, não é uma seleção nova, é uma seleção que eu já estou de olho ali desde 2015, 2016, quando o Kluivert virou treinador. Então, são pelo menos 10 anos aí que eu dou uma olhada um pouquinho com carinho sobre a seleção de Curaçao. E é difícil, assim, né? Até para elaborar essa parte do guia histórico, eu montei a pesquisa bem antes do que o processo de escrever. O processo de escrever vai dia após dia, mas a pesquisa está feita desde muito antes. É difícil alguma seleção que eu pegue e eu fale, nossa, essa seleção é um desafio para mim. Talvez a Jordânia tenha sido a mais difícil, porque é uma seleção um pouquinho mais fechada em si, digamos. Mas ainda tem ótimas histórias, né? Por exemplo, a Jordânia, como um país que tem muitos refugiados, né? Muitos migrantes ali, a rivalidade de clubes é uma das mais interessantes, porque reúne um time que é mais local, ligado ao governo, e um time ligado, foi fundado em um campo de refugiados palestinos. Então tem esses elementos. No fim, a gente vai desbravando, tem algumas coisas que a gente descobre na hora e olha, nossa, como é isso aqui, né? Ontem, por exemplo, eu estava olhando algumas coisas do Congo, descobri que o artilheiro do Congo nas eliminatórias da Copa de 74, que foi a primeira que o país se classificou, esse cara, ele é o pai biológico de um jogador que é irmão adotivo do Mbappé. Então tem toda uma coisa maluca, tem umas coisas que a gente descobre e fala, nossa, por exemplo, outra coisa também que foi bem legal, descobri que o Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, que é muito famoso pelo apelido, ele se chama Josimar, por causa do nosso Josimar, lateral direito da Copa de 86, sendo que ele deveria se chamar Valdano, porque o Vozinha nasceu em 3 de junho de 86, um dia depois que o Valdano fez 2 gols, o Jorge Valdano, atacante da Argentina,
fez 2 gols contra a Coreia do Sul na estreia da Argentina na Copa de 86. Caraca. O Escrivão não deixou, e aí virou Josimar. O pai escolheu o Josimar, porque aí em português podia. Mas, enfim, são coisas que a gente vai descobrindo e parece que é algo que também aumenta nosso gosto, né, por escrever. Sensacional. Pô, muito legal. A gente falou do momento geopolítico, né? Você falou você falou de imigrantes na Jordânia. Eu pensei assim, que visto o momento geopolítico atual, né, do mundo, você acha que a situação que está tendo das guerras, que os Estados Unidos está se metendo, o momento que tá, você acha que pode influenciar no espetáculo da Copa do Mundo? No espetáculo, talvez. Acho que no espetáculo em si não, porque o espetáculo da Copa, eu acho que é intrínseco. Mesmo que a gente tenha os nossos poréns com a maneira como o país organizador age geopoliticamente, acho que isso não acaba afetando tanto o espetáculo em si. Por exemplo, Catar em 2022 foi uma Copa muito discutida, né, sobre a questão de sports washing, sobre a situação dos trabalhadores no Catar na construção de estádios, mas eu acho que isso não interferiu exatamente no espetáculo que a gente viu dos jogos. Eu acho que as questões geopolíticas, elas podem potencializar situações que acontecem. E aí, para citar um exemplo que envolve os Estados Unidos, é o jogo Irã e Estados Unidos na Copa de 98, né, que tinha um contexto político muito pesado por 2 seleções rompidas, pelo Irã tratando os Estados Unidos sempre como o grande Satã. O jogo em si, ele demandou forças de segurança, né, e não era só uma questão, enfim, dessa crise diplomática entre os 2 países, porque também tinham pessoas contrárias do regime iraniano que organizaram protestos, por exemplo, pelo palco, né, pela ocasião, e no fim das contas foi um jogo muito simbólico por conta da maneira como os times se trataram, né, houve uma cordialidade muito grande ali na cerimônia antes do jogo, com os jogadores iranianos presenteando os americanos com um buquê de rosas brancas, e a partida em si, com a vitória do Irã, também acaba potencializando, né? Vira um espetáculo também por esse contexto. E a gente pode lembrar, 2022 teve o Irã, por exemplo, ganhando de Gales num momento também muito pesado no contexto local de protestos, de luta contra a repressão que existe sobre as mulheres do país, né? Isso foi um debate que atingiu a seleção. Então, acho que pode potencializar o espetáculo. Atrapalhar em si, eu não acho, porque a tendência é que na Copa do Mundo, ainda que se discuta as questões geopolíticas e os problemas dos países sede, né? Basicamente, toda a Copa do Mundo tem alguma questão grave do país sede, embora algumas mais graves que outras. Acho que nesse ponto a gente olha para o futebol, mas para um futebol que também potencializa essas histórias a partir do que acontece. E é graças ao futebol, né, que acho que muita gente se deu conta, por exemplo, e aí tem um aspecto do Almanac que eu quero tratar contigo aqui, Leandro, que é, por exemplo, muita gente se dá conta do aspecto multiétnico da França na Copa do Mundo. Quando percebe que você tem ídolos do time francês, hoje o Mbappé é o principal deles, mas historicamente é assim, né? E você escreve isso no mapa das ascendências, colocando ali Raymond Kopa, o Zidane, né? Como figuras dessa França e dessa Europa multiétnica que muitas vezes só aparece na Copa do Mundo. Queria que você, pegando do exemplo da França, falasse um pouco sobre esse mapa das ascendências, que é uma das iniciativas mais legais assim que eu já vi sobre futebol de maneira geral. Queria que você falasse um pouco da ideia que você teve de colocar esse mapa dentro do Almanac. É algo que eu faço desde a Copa de 2018, né, quando eu trabalhava na Trivela, eu já criava esses mapas dos convocados das seleções, e aí, a partir disso, você percebe, né, como existe o fenômeno na França, mas esse fenômeno é em vários países, por vários motivos, de diferentes ondas migratórias, né, tanto de países que recebem migrantes, como é o caso da França,
como países que têm grandes diásporas, né? E aí você olha diásporas espalhadas por diferentes lugares. Esses mapas são exatamente para discutir, né? E para que a gente abra o debate e acho que abra a cabeça, né? Porque no caso da França, por exemplo, é um discurso adotado sobretudo pela extrema-direita francesa, de atacar esses jogadores, né? Especialmente quando a França não vence, existe um ataque a essa França multiétnica, né? Assim, em 98 e 2018, sobretudo 98, quando era algo mais latente, houve uma celebração da França multiétnica, em outros momentos isso foi motivo de ataque. Isso acontece em outros países, isso acontecia já na França de outras formas, né, com jogadores que não eram exatamente negros. A França é de fato uma seleção de imigrantes, e aí isso desde a década de 30 já tinha jogadores importantes da França que eram negros, de outras origens, que depois acabou diluindo, né, mas nos anos 50 com muitos poloneses e outras origens, né? O próprio Platini não é um francês puro sangue, né? Ele tem ascendência italiana, então é interessante exatamente para abrir essa discussão e para a gente ver também como existem, assim, a Copa do Mundo, ela permite essa mistura, né? Essa cultura, esse caldeirão de origens que faz tanto a gente perceber, acho que aceitar, abraçar e ver como todo mundo é um só no fim das contas. Falando disso, eu pensei até o Lamine Yamal, né, que é naturalizado espanhol, o Olise da França também, que é naturalizado francês. Só uma correção, eles não são naturalizados, né? Porque o processo de naturalização é um pouquinho diferente quando eles adquirem a cidadania. O Yamal, por exemplo, é espanhol porque ele nasceu na Espanha, o Olise é francês porque ele é filho, então ele tem essa ascendência que garante, né, a cidadania, garante o passaporte para ele. Porque muitas vezes existe isso, né, algo visto como preconceito, eles estão montando uma seleção, e até existem casos. Na França é isso, né? A maioria da seleção francesa, tipo, são de descendentes, tipo, a mãe é de um lugar, mas o pai é francês, aí ele joga pela seleção francesa. E a seleção francesa majoritariamente nasceu no território francês em si, né? Poucos são os casos de jogadores que nasceram fora. O Olise é mas tem a ascendência francesa que garante a possibilidade dele defender a seleção. O goleiro Samba é nascido na República do Congo, mas se mudou na infância para a França e adquiriu essa cidadania, né? Acabou naturalizado nesse processo. Então é importante também a gente pontuar, né? Porque as pessoas discutem às vezes como se fosse algo artificial, e até existe isso no futebol, né? Algumas naturalizações mais forçadas, né? Exato. Sim, não é que não exista no futebol, mas ali é uma questão de escolha e uma questão de pertencimento. Eles se sentem pertencentes à França também. Dá para a gente discutir questão de oportunidade, óbvio, às vezes essa escolha, por exemplo, o que acontece muito, né, quando um jogador ele opta por uma seleção africana e não pela francesa, é porque ele vai ter mais espaço para jogar na seleção africana, não é porque necessariamente ele prioriza a seleção africana, mas muitos desses caras, eles se sentem pertencentes aos dois lugares, né? E isso a gente vê muito em comemoração de título, quando eles trazem bandeiras, muitos deles estão com duas bandeiras ali, porque eles têm dois países em si. Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre o Gelson Fernandes, né, que foi um jogador importante da seleção suíça, que participou de 3 Copas, fez o gol na estreia na Copa de 2010 contra a Espanha, e ele é nascido em Cabo Verde. E aí ele fala, não tem um dia que eu não feche os olhos e não pense no meu país, no Atlântico, que eu como uma comida e não me sinta transportado para lá. Então tem essa questão de mais de um pertencimento, né? A gente vê assim, no dia a dia a gente tem isso,
de várias formas. Então, é puro preconceito, muitas vezes, quando tenta se enviesar esse debate como se fosse algo forçado ou se fosse uma artificialidade. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu queria saber, com o mundo cada vez mais tecnológico, né? Várias IAs, eu queria saber se a IA está te ajudando nas suas pesquisas. Na verdade, sinto que a IA prejudica as pesquisas, né? Porque os mecanismos de busca, eles estão enfraquecidos com a existência da IA. Parece que, por exemplo, o Google quer promover a sua inteligência artificial e não entregar a melhor pesquisa e assim, oferecer as páginas que de fato tratam um assunto com mais amplitude, né? Assim, eu sinto muita diferença em relação ao período em que eu comecei a pesquisar futebol mais sistematicamente como jornalista para escrever os textos, lá em 2009, 2010, para agora, assim, são vários movimentos, assim, que muitos sites desse período acabaram saindo do ar, né? Tem muito conteúdo rico sobre futebol no passado que a gente precisa, para conseguir encontrar essas informações em outras línguas, precisa não só olhar na hemeroteca dos jornais, mas também precisa vasculhar arquivos salvos de internet, porque isso não aparece mais no Google, né? São sites que saíram do ar, e nessa intenção da IA de entregar o conteúdo mais mastigado, ela acaba induzindo aos erros, né? São muitas furadas quando a gente pega e olha aquela pílula do Google, por exemplo, na pesquisa, se você faz uma pergunta, e até dificulta a maneira como você pesquisa, né? Quando eu vou pesquisar alguma coisa muito específica, eu pego e coloco palavras-chave, e eu sei que essas palavras-chave, entre aspas, muito provavelmente vão estar em algum texto de jornal, em algum ambiente assim, que conta essa história com mais complexidade, né? Além de uma ideia um pouco mais rasa que eu tenho sobre isso. Por exemplo, uma pesquisa que eu estava fazendo agora sobre a Espanha na Copa de 82, eu coloquei algumas palavras-chave para conseguir encontrar esse texto. Na verdade, eu tive que olhar a terceira página do Google para conseguir achar um texto mínimo que me falasse sobre a campanha da Espanha na Copa de 82, porque o sentimento é isso, assim, eu acho que é um trabalho cada vez mais difícil e que, na verdade, cada vez mais importante a gente ter o acesso aos arquivos, né, aos arquivos de jornal. É algo que eu uso muito no meu trabalho toda a vida, né, sobretudo para falar de futebol brasileiro, porque aí a gente tem acesso à hemeroteca da Biblioteca Nacional, os arquivos dos grandes jornais, mas também tem um problema, né, porque esse acesso é cada vez mais restrito. Antes você conseguia entrar, por exemplo, no arquivo do Globo, no arquivo da Folha de São Paulo, de graça. Hoje em dia você tem que ser assinante, você tem que pagar algum tipo de taxa, e isso acho que prejudica também a maneira como essas histórias acabam sendo recontadas, né? Porque às vezes a pessoa faz uma pesquisa rápida no Google e não tem a profundidade que antes você conseguia ter numa pesquisa. A maneira como essas ferramentas estão moldando também a pesquisa, acho que prejudica o jornalismo, sem falar assim no uso de IA em elaboração de texto, que é algo, né? Eu falei dos algoritmos, é algo também que acaba atendendo esse modelo engessado dos algoritmos. Então, o prejuízo ele vem de várias formas, e no Almanac da Copa eu tento fazer um trabalho totalmente artesanal, digamos assim, né? Tanto de pesquisa quanto de escrita, totalmente livre de IA nesse sentido, porque eu acho importante, tanto para você ter a sutileza para contar as histórias, quanto para você ter a profundidade, né? Eu brinco que uma IA, ela não vai saber, ela vai falar que saiu gol, mas ela não vai traduzir a beleza que foi um... O que fica muito claro, Leandro, Alexandre, aqui no nosso papo, é que a Copa do Mundo revela aquela máxima, né, pra gente, de que não é só futebol. Fica muito claro quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Porque o que a gente menos falou aqui no Fora da Ementa, nesse episódio, foi de campo e bola, mas de coisas, tantas outras que precedem e envolvem o campo e a bola também. E aí, Leandro, já nos encaminhando aqui pro fim, você coloca no Almanac, você sempre fala de um momento histórico, um jogo inesquecível, um grande jogador, um grande ídolo das seleções, das 48 seleções que participam da Copa do Mundo, está lá no Almanac. E aí eu queria te perguntar, para o Leandro Stein,
Qual o grande momento? Aí pode escolher, vou perguntar isso para o Alexandre também, um jogo inesquecível, um grande jogador, um grande ídolo das Copas do Mundo. Pode escolher um, você é o convidado, então você pode escolher 1, 2, 3, quanto você quiser. Mas queria te ouvir da tua visão. Você já falou um pouco, mas queria o que você tivesse que destacar da tua história com as Copas do Mundo. Grande momento. Bom, assim. Embora eu seja flamenguista muito por conta do Romário, eu não me lembro do Romário na Copa de 94 e em 98, 2002 não tive oportunidade, especialmente em 98 que eu queria o Romário na Copa, mas enfim. Para mim, o grande personagem e meu ídolo em Copas do Mundo é o Taffarel, por 98, sobretudo pela semifinal contra a Holanda, né, aquele jogo em que ele pega 2 pênaltis, e é, por exemplo, uma memória afetiva que eu tenho, porque eu morava num prédio e aí tinha um salão de festas que estava toda a molecada assistindo aquele jogo, e aí na hora dos pênaltis minha mãe chama para eu subir para o apartamento, porque ela fala, se o Brasil perde vai dar briga, vai dar bagunça, aí melhor você subir para casa, e aí eu vi em casa o Taffarel pegando os pênaltis e enfim, teve toda a frustração na final, mas para mim aquele momento, e eu sempre joguei de goleiro, gosto de goleiros, então Taffarel é um ídolo muito por conta desse momento também. Alexandre, escolhe aí um jogo, um ídolo, um momento das Copas. Você, geração diferente aqui, hein, então, Leandro? esse é o problema, porque, meu pai falou muito pra mim do Zico, né, mas eu não pude ver o Zico, então, eu gosto muito, eu já vi alguns vídeos no YouTube, essas coisas, mas pensando assim, não tem como não falar do Neymar, né? Do tão falado Neymar. Então, tava torcendo muito pra ele pra essa Copa, até juntei com os meus amigos, a gente foi lá na cobertura do prédio do meu amigo, quando ele foi convocado, berramos, ficamos muito felizes. Aí, o problema é que eu nunca vi o Brasil ser campeão. Aí, tipo, não tem muito essa memória afetiva. O que mais me lembra é o 7-1. Então onde o Neymar não podia estar, porque lesionaram ele. É o que eu mais lembro, assim. Eu lembro dele, do topete de 2018, que parecia uma cacatua, que não tava muito legal. Eu lembro do meme que fizeram com ele. Isso não é uma memória muito legal de ter, mas é o que eu lembro, porque eu não tive a oportunidade de ver os grandes craques. Não pude ver o Ronaldinho jogando uma Copa do Mundo, não vi o Kaká, não vi o Ronaldo Fenômeno, não vi o Taffarel, como você falou, não pude ver o Zico. Eu fico triste por isso, mas eu tô torcendo pra esse ano pra dar certo. Pra ser diferente, pra né? Pra ser diferente. Pra você ter uma memória como essa do Leandro, do Taffarel. É o que eu mais desejo na minha vida, é isso. E que seja diferente, então, pra você ter uma memória como eu tenho, por exemplo, do Ronaldinho cobrindo o Seaman nas quartas de final, de madrugada contra a Inglaterra. Esse vídeo já vi várias vezes. Meia da manhã. E é um jogo assim que eu nunca vou esquecer com quem eu tava com meus avós, enfim. Copa do Mundo é bom demais, como é bom demais ouvir gente que tá fazendo comunicação, que tá trabalhando para fazer algo diferente e com um sucesso que já tá vindo e vai ser ainda maior. Leandro Stein, autor, criador do Almanac da Copa do Mundo, jornalista, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui no Fora da Ementa hoje. Eu agradeço demais esse convite, peço para quem está ouvindo, para que acompanhe o trabalho, para que assine a newsletter, enfim, e fique de olho, porque tem muita coisa boa vindo para frente aí. Muito bom. Muito obrigado. A gente também está com o apoio aqui, edição do Felipe Vasques, nosso coordenador de produção de conteúdo do Media Lab. O episódio de hoje foi desenvolvido, discutido no âmbito do Laboratório de Redação Jornalística da FGV Comunicação no primeiro semestre de 2026, laboratório coordenado por mim, Leandro Rezende. Esse é o Fora da Ementa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.